Olá pessoal, vamos então à nossa aulinha de hoje. Nós vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Não chega a ser nenhuma novidade, mas para alguns que andam afastados das aulas, né, a gente precisa dar umas revisadas em alguma coisa aqui, né? Por exemplo, né, se a gente está falando de trigonometria no triângulo retângulo, a gente tem que conhecer que triângulo é esse, né? As especificidades que ele traz para a gente. Então, um triângulo retângulo, ele é retângulo porque ele possui um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É um ângulo que mede 90 graus. Então, se eu tenho um triângulo nesse formato e ele tem esse quadradinho aqui em um cantinho específico, com um pontinho no meio, está querendo dizer que esse ângulo é um ângulo reto e que aqui nesse lugar mede 90 graus, ok? Então, quais são os lados desse meu triângulo retângulo? Então, eu tenho dois lados aqui, que são os lados que justamente formam o ângulo reto, né? São esses lados aqui, ó, tá? Eles formam um ângulo reto, eles são perpendiculares, tá? Então, o nome deles vai ser cateto, tá? Então, cada lado do ângulo reto aqui, ó, é chamado de cateto. E o outro lado, que sempre vai ser o lado maior de um triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa, ok? Então aqui eu estou trazendo para vocês esse triângulo ABC, tá? Com um ângulo reto, dois ângulos agudos, ok? Como está sendo especificado aqui, um ângulo reto que mede 90 graus é o ângulo A. Ângulos agudos, estou dizendo para vocês, são ângulos menores do que 90 graus. Quais são esses ângulos? Os ângulos B e o ângulo C, ok? Temos aqui, então, cateto oposto. A gente falou que um triângulo retângulo tem catetos e tem hipotenusa. Mas você vai ver o termo também, cateto oposto, cateto adjacente. O que é cateto oposto? Vai depender de que ângulo que a gente está falando, tá? Ele muda. Por que ele muda? Porque depende de que ângulo que você está falando, tá? Um cateto oposto vai ser sempre referente a um ângulo agudo. Veja só, eu tenho o ângulo agudo B. Cateto oposto, tá? Aqui nesse triângulo eu tenho esse cateto e tenho esse cateto, né? Esse daqui é hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo B, tá? Esse chapéuzinho que a gente coloca aqui, ó, quer dizer ângulo B. Então, o cateto de frente, oposto quer dizer de frente, tá? Então, ó, oposto ao ângulo B é o que está de frente para o ângulo B. Então, o meu cateto oposto, ó, cateto oposto vai ser esse que mede 6. Cateto oposto ao ângulo B mede 6. Agora, se eu estiver falando em relação ao ângulo C, tá? Agora já vai mudar o cateto. Tá? Vai continuar sendo cateto oposto. Ó, cateto oposto está de frente para o ângulo C. Qual é o cateto que está de frente para o ângulo C? É o que mede 8. Então, o cateto oposto ao ângulo C é o que mede 8. Viu que mudou? Tá? Cateto oposto a B é 1. Cateto oposto a C é outro. Tá? Todos os dois são opostos, mas um é oposto ao ângulo B e o outro é oposto ao ângulo C, ok? E o que é cateto adjacente? Cateto adjacente, tá? Adjacente, eu vou até escrever para vocês aqui, ó, embaixo aqui, ó, o que quer dizer, tá? Vocês já viram em lápide de cemitério que está escrito assim, ó, aqui jaz, né? Jaz quer dizer está, né? Então aqui está fulano de tal, data de nascimento, data de falecimento, né? E outra coisa também, você sabe que jacente, então está, né? Se aqui jaz quer dizer está, jacente quer dizer está, né? E ad quer dizer ao lado, né? Um pouquinho de latim, você vê que trigonometria também é cultura. Então, ad, ou seja, né? Junto. Junto ao quê? Jacente. Jacente é o quê? Aqui. Então, junto ao lado, né? Junto, adjacente. Então, está ao lado. Então, eu posso dizer, tá, que adjacente é ao
lado, né? Então o cateto adjacente é o cateto que está ao lado de quem? Aqui nesse caso aqui, ó, cateto adjacente a B. Cateto que está ao lado do ângulo B. Cadê o ângulo B? Está aqui. Desse lado aqui, ó, o ângulo B está aqui. Desse lado eu não tenho cateto, eu tenho uma hipotenusa. O que está ao lado dele é o cateto 8. Ó, ao lado do ângulo B está o 8. O 10 também está ao lado, mas o 10 não é cateto, o 10 é hipotenusa. Então, cateto adjacente ao ângulo B é o que mede 8. Agora, cateto adjacente, ou cateto ao lado do ângulo C, agora eu estou falando do ângulo C. Eu tenho duas medidas próximas ao ângulo C, a medida 6 e a medida 10. Só que a medida 10 trata da hipotenusa, a medida 6 trata do cateto. Então, cateto ao lado do ângulo C é o que mede 6. Então, tem cateto adjacente. Mas para o ângulo B é 1, é o 8. E para o ângulo C é outro, é o 6. Então, todos os dois são adjacentes. Mas referente ao ângulo B é esse. Referente ao ângulo C é esse, ok? Então, estamos vendo tudo isso daqui para falar de quê? Para falar de seno, cosseno e de tangente, né? Então, seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, tá? Eles vão obedecer essas formulazinhas aqui, ó. Seno vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno desse ângulo B vai ser o que, ó? Cateto oposto, né, ó? Cateto oposto ao ângulo B mede 6. Dividido, ó, traço de fração pela hipotenusa, que mede 10, né? Simples assim. Cosseno. Cosseno eu tenho que é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno desse ângulo, o ângulo B, vai ser igual ao cateto adjacente, que está ao lado do ângulo, que é 8, dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, tá lá, cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E tangente. Tangente vai ser cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. Então tá lá, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Aí você vai falar, poxa, mas é muita fórmula para lembrar, como é que eu vou lembrar disso tudo? Então presta atenção aqui, simplifiquei a fórmula. Ó, S igual O dividido por H, C, ou seja, S, seno, O, oposto, H, hipotenusa. Então, seno, cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno, A sobre H. Então, cosseno igual a adjacente dividido pela hipotenusa. E tangente, O sobre A. Tangente T é igual a oposto dividido por adjacente. Então, se eu pegar SOH, né, o CAH e TOA, eu vou ter o que, ó? Só catoa. Só catoa, você lembra dessa palavrinha? Só catoa. Então, ó, só é SOH, CAH e toa, TOA, seno oposto pela hipotenusa, cosseno adjacente pela hipotenusa, tangente oposto por adjacente. Então tá aí uma maneirazinha fácil de você memorizar, tá, as formas de seno, cosseno e tangente. Só catoa, ok? Vamos falar então sobre teorema de Pitágoras. Tudo que você precisa para trabalhar com trigonometria no triângulo retângulo, tá, nesse nosso nível, é o que? Você precisa saber seno, cosseno e tangente, as formulazinhas, e precisa saber o teorema de Pitágoras. Já já vou te mostrar por que você precisa do teorema de Pitágoras. Então, o que é o teorema de Pitágoras? Você já deve ter visto em algum lugar a fórmula.
Da onde vem essa fórmula? Então, uma das maneiras de demonstrar, tá, o teorema de Pitágoras é esse aqui, ó. Tem um triângulo aqui, esse triângulo é um triângulo retângulo, tá? Você está vendo aqui o quadradinho no canto aqui com pontinho no meio? Então, esse aqui é o ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo é um triângulo retângulo. Veja que esse lado maior aqui, a gente chama de hipotenusa. Esse é o meu lado A. Eu peguei esse meu lado A aqui, ó, e dele eu fiz um quadrado. Ou seja, esse daqui mede A, esse mede A, esse mede A e esse mede A. Tá? Essa medida A aqui, já vou dizer para você que é 17 centímetros. Foi exatamente as medidas que eu coloquei nesse triângulo. Tá? Então daqui até aqui tem 17 centímetros. Eu medi na régua, tá ok? Então, esse lado aqui, o lado B, tá? Esse lado B é um cateto, ó. Tá vendo aqui, ó? É o lado que forma ângulo reto. Esse lado e esse lado formam o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, B é cateto e C também é cateto. Esse B aqui, ó, mede 8 centímetros. E esse lado C, que também é um cateto, mede 15 centímetros. Como é que a gente chega nessa fórmula aqui? Tá? A gente chega nessa fórmula que o quadrado azul aqui, ó, que é formado pelo lado da hipotenusa, tá? Ele tem uma área. E a área de um quadrado, tá? A área desse quadrado, ela é igual a lado, né, elevado ao quadrado. A área de um quadrado é igual o lado do quadrado multiplicado por ele mesmo, ok? Aqui no quadradinho B, a área desse quadradinho é igual B multiplicado por ele mesmo. Então a área do quadradinho B é igual B elevado ao quadrado. E a área do quadrado C, né, do quadrado C vai ser igual o Czinho ao quadrado. A área do quadrado C igual o Czinho ao quadrado, C vezes C. Só que cada um deles aqui tem uma medida, né? Ó. O A é 17, tá? O B é igual a 8 e o C é igual a 15. Então, eu ficaria assim, ó. O meu A, né, vai ser 17. Essa medida aqui, 17. 17, então, ao quadrado tem que ser igual B, que mede 8, 8 ao quadrado, mais esse lado C, que mede 15. 15 ao quadrado. Então, eu sei que você não é obrigado a saber, né, quanto é 17 vezes 17. Então, ó, 17 ao quadrado é 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49. Sobe 4. Não é isso? 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Soma esses dois resultados. Você tem 9, 8, 2. 289 é o valor de 17 ao quadrado. Então, vamos transferir para cá. Vou colocar 289 é igual 8 ao quadrado. Esse é fácil, você vai saber de cabeça. Porque 8 ao quadrado é 8 vezes 8. 8 vezes 8 vai dar 64. Mais 15 ao quadrado. Digamos que você também não saiba quanto é que é 15 ao quadrado. Então, tu pega 15 e multiplica por 15. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 5, 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Soma esses dois resultados, você vai ter 5, 2, vai umzinho lá, 1 mais 1, 2. Então, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. Então, aqui tem 289, aqui tem 64 mais 225. Será que isso aqui, 289, é igual 64 mais 225? É só tu somar. Ó, 225
com 64. 5 e 4, 9. 6 e 2, 8. 2 com nada é 2. 289. Então, isso aqui, ó, também é 289. Ok? Então, está provado que a área desse quadrado aqui, ó, é igual à soma da área desses outros dois quadrados aqui. Então, qual é a fórmula do teorema de Pitágoras? Ó, tá aqui, ó. A2 igual B2 mais C2, ok? A hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? Então isso daqui a gente vai utilizar, tá? Onde que a gente vai utilizar? Já nesse exercício aqui? Não, nesse não, porque eu já coloquei as 3 medidas, né? Aqui tem 8, aqui tem 6, aqui tem 10. Tranquilo. Então, o que o exercício aqui quer? Ele quer que a gente calcule, né, determine seno, ó, de B, quer cosseno de B, quer tangente de B. E quer também seno ao quadrado de B mais cosseno ao quadrado de B. Então, vamos lá ao que interessa, né? Como é que eu calculo o seno de um ângulo? Ó, ele aqui, ó, fala B, B e B. Não é Big Brother Brasil, fica tranquilo. É só o seno do ângulo B, cosseno do ângulo B e tangente do ângulo B. Ele só quer saber a respeito do ângulo B. Então, ângulo B tá aqui, ó. B, ângulo. 10 é o quê? É a nossa hipotenusa. É o lado maior do triângulo retângulo, que sempre está de frente para o ângulo reto. Então, eu sei que a hipotenusa mede 10, que o cateto oposto ao ângulo B é 6. Eu não sei que o seno, ó, seno é oposto pela hipotenusa. Olha só a toa ali, né? Seno oposto pela hipotenusa. Então, seno oposto ao ângulo B é 6, dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, o seno do ângulo B é igual a 6 dividido por 10, 0,6, certo? Só preciso colocar uma vírgulazinha, né? Seno do B, 0,6. Vamos então agora para cosseno do B, né? Cosseno do ângulo B, cosseno, olha lá, cosseno, A, né? Só K à toa. Então, K, C de cosseno, A de adjacente, H de hipotenusa. Então, ó, cosseno A sobre H, cosseno adjacente ao ângulo B, eu tenho aqui o ângulo B, do lado aqui, ó, eu tenho 10, mas esse 10 é hipotenusa. Cateto é o 8. Então, cateto adjacente é 8. Dividido pela hipotenusa, que é 10. Então, cosseno do ângulo B vai ser igual a 8 dividido por 10. Eu tenho, então, 0,8. É só colocar a vírgulazinha ali, né? Então, cosseno do ângulo B igual 0,8. E a tangente? Tangente, ó, tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, ó, só K à toa. Toa, T de tangente, O de oposto e A de adjacente. Então, T igual a O sobre A. Então, tangente igual cateto oposto é 6. Dividido pelo cateto adjacente, que é 8. Ok? Só tem dois catetos. Um oposto e o outro adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. 6 dividido por 8. Então,
tangente do ângulo B. Isso aqui, ó, simplificando, né, porque dá para simplificar também, vai dar 3 sobre 4. 3 sobre 4 é igual a 0,75. Só para você não ficar na dúvida, eu poderia até... Vou nem simplificar, só para você... Ó, 6 sobre 8. 6 dividido por 8. 6, vou dividir por 8. Dá para dividir 6 por 8? Não dá. Então, ó, você coloca um zerozinho aqui, coloca uma vírgula e coloca um zero lá, né? Então, 8 vezes 7, tabuada, né? 8 vezes 7, 56. Subtraindo de 60, você vai ter 4, né? 10 menos 6, 4. E 5 menos 5, 0. Então, 60 menos 56 igual a 4. 4 dá para dividir por 8? Não, você não colocou uma vírgula lá? Então, você pode colocar mais um zerinho aqui, ó. 40. 40, tabuada de novo. 8 vezes quanto que dá 40? 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40 menos 40, resto 0. Então, 6 dividido por 8 igual a 0,75. Então, tangente do ângulo B igual 0,75. Professor, e aquele 3 quartos? 3 quartos é a mesma coisa. Se você pegar 3 e dividir por 4, também vai dar 0,75. Ok? Então, tá aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Aí, na letra D, a gente tem uma questão aqui, ó. Seno ao quadrado do ângulo B, mais cosseno ao quadrado do ângulo B. Faltou o chapéuzinho, né? Que quer dizer ângulo, né? Quanto é que dá isso? Quanto que é o seno? Ó, seno do ângulo B, tá vendo? É seno ao quadrado do ângulo B. O seno do ângulo B não é 0,6? Então, é só fazer 0,6 ao quadrado, né? 0,6 ao quadrado, mais cosseno do ângulo B. Quanto é que deu o cosseno do ângulo B? 0,8 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? Então, ó, faz assim, ó. 0,6. 6 vezes 6 dá quanto? 36. Se você multiplicar 0,6 por 0,6, ó, 6 vezes 6, 36. Não é isso? O outro lá vai dar 0. 0 e 0, né? Porque 0 vezes 6 vai dar 0, 0 vezes 0 vai dar 0. Soma os dois aqui, vai dar 6 ali. Aqui vai dar 3 e aqui um zerinho. Quantas casas tem aqui, ó, depois da vírgula? Uma. E aqui? Uma. Então tem duas casas depois da vírgula. Conta pra cá. Uma, duas, 0,36. Então 0,6 ao quadrado dá 0,36. Mais. A mesma coisa você faz com o 0,8. 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8 vai dar 64. 0 vezes 8, 0 e 0 vezes 0, 0. Soma 4, 6 e 0. Uma casa depois da vírgula, mais uma casa depois da vírgula, duas casas. Conta uma, duas. Então tá ali 0,64. Somando 0,64 com 0,36, soma aqui, ó. 4 com 6 vai dar 10. Vai 1. 6 e 1, 7. Com 3, 10. Conta uma, duas casas depois da vírgula. Então vai dar 1,00, que é igual a 1. Está aqui. Então,
seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, qualquer que seja, sempre vai dar 1, tá? Isso aqui é conhecido como relação fundamental, tá, da trigonometria, tá? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre vai dar 1. Em alguns exercícios, isso aqui pode ser muito útil, ok? Então, você aguarda só um instantinho, que tem mais um exercíciozinho que eu vou colocar aqui, tá? Só vou dar uma paradinha aqui para poder apagar. Então, nem apaguei o restante aqui não, porque você, de repente, né, dá uma olhadinha aqui para recorrer e fazer ali, né, acompanhar o exercício, tá? Então, o que a gente tem aqui? Dado o triângulo, né, MNT, então tá aqui, MNT, tá? Calcule seno do ângulo M, então, ó, seno do ângulo M. Cosseno do mesmo ângulo. Cosseno do ângulo M, de Maria, né? E aqui na letra C, cuidado, porque aqui está escrito tangente do ângulo N, de nariz, tá? Então aqui ele quer a tangente, não é a do ângulo M, é desse ângulo N ali. Mas, veja só, eu tenho todos os lados do triângulo? Não, né? Se eu quero seno, cosseno e tangente, tá? Eu vou precisar dos 3 lados aqui do triângulo. Então é onde entra o nosso teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, ele diz que quadrado da hipotenusa, o lado maior de qualquer triângulo retângulo, que sempre está de frente para o ângulo reto, 90 graus, tá? Esse sujeito elevado ao quadrado é igual, tem o mesmo valor que esse daqui, que é um cateto ao quadrado, mais esse cateto ao quadrado, certo? Então, como aqui M maiúsculo, eu vou chamar esse cateto aqui, ó, de M minúsculo. Eu quero saber quanto é esse cara, né? Então eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, né, ó, o teorema é esse aqui, ó, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, no nosso caso aqui, vai ser A é 13 ao quadrado, é igual B, quem é o meu B, tá? 5 ao quadrado, mais o C ao quadrado, no caso não é C, é M. Então, o nosso M ao quadrado, tá? Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. 5 ao quadrado mais M ao quadrado. Hipotenusa, cateto, cateto. Então, 13 ao quadrado é 169. Se você não acredita, é só fazer a continha, tá? Igual 5 ao quadrado é 5 vezes 5, tabuada, né? 25. Igual M ao quadrado. Se aqui, né, eu estou somando esse 25, se eu passar ele para o lado de cá, do sinal de igual, eu vou passar ele subtraindo. Certo? Então, se ele vier para cá, ele vem subtraindo. Então, eu vou ficar com 169 menos 25 igual M ao quadrado. Subtraindo aqui, ó, 9 menos 5, eu tenho 4. 6 menos 2, eu tenho 4. 1 menos 0, eu tenho 1. Então, M
ao quadrado igual a 144. Então, se você quer o valor de m, e o m está ao quadrado, você extrai a raiz quadrada de quem está do outro lado do sinal de igual, que no caso é o 144. Aí você vai me dizer, eu não sei a raiz de 144. Então vamos lá, mais uma vez a gente dá aquela revisadazinha, né? Pega esse 144 aqui, ó, e fatora ele. Aí você vai, MMC, professor? Não, não é MMC, é decompor em fatores primos. Mas como o 144 é par, você vai começar pelo 2. Por quê? Vai começar dividindo por 2, porque 2 é primo, tá? É o único número par que é primo. Como esse daqui é par, então eu vou dividir por 2. 144 dividido por 2, acredite, vai dar 170, vai dar 72, ok? Então, 72 ainda é par, continua dividindo por 2, que vai dar 36. Mais uma vez, divide por 2, que 36 é par, vai dar 18. Mais uma vez por 2, porque 18 é par, vai dar 9. 9 não dá mais para dividir por 2, certo? Então, você vai pegar o 9 e vai dividir por quanto? Por 3, que é o próximo número primo. Então, por 3. 9 por 3 dá 3, que por 3 vai dar 1. Acabou. Então, o suplício, né? Então, você tem aqui, ó, que 144 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, esses caras agrupados aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tudo agrupado de 2 em 2. Então, eu vou colocar eles da seguinte forma. Aqui é o fator 2. Quantas vezes? 2 vezes, professor. Então, tá legal. Então, o seu m vai ser igual raiz de quem? De 2 vezes 2 vezes 3. Cada um deles não está multiplicado um pelo outro ali? Não são 2 número 2, 2 número 2 e 2 número 3? Então, você vai pegar e vai colocar aqui, ó, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. E agora, o que eu faço, pessoal? Agora você sabe que isso aqui é raiz quadrada, não é isso? Raiz quadrada, qual é o índice da raiz? É 2. Então, você pega e corta esse 2 com esse 2, com esse 2, com esse 2 e some com